qual é a melhor forma de preparar o seu filho para o momento da escolha profissional? Como alcançar, ao mesmo tempo, satisfação pessoal, retorno financeiro e sucesso? Esse é o nosso assunto de hoje, então fique ligado. Está no ar o Educação. Meus convidados são o escritor, psicólogo, psicopedagogo, gestor de carreiras Eliseu Neto e a especialista em literatura infantil, produtora cultural, presidente do Instituto Conta Brasil, contadora de histórias, Benita Prieto. Muito bem-vindos ao programa. Eliseu, eu vou começar com uma pergunta geral para a gente ir se aprofundando. Como é que a gente prepara uma criança, um adolescente para esse momento da escolha profissional? Começa com a ideia de pensar, será que tem este momento? Qual é o momento? Posso dizer que a escolha profissional começa com a fantasia. Sonho que eu vou ser professor, que eu vou ser o Batman, que eu vou ser o super-herói. E depois eu vou para uma fase mais de experimentação, onde seria importante. Hoje em dia, o Brasil não tem esse hábito, mas seria importantíssimo que os adolescentes pudessem trabalhar. Como os americanos, que fazem muito isso. Sei. Mesmo o jovem da classe média, ele vai lá servir café, lidar com dinheiro, lidar com horário, experimentar, para depois ter uma fase muito mais aquisitora, escolhe a carreira e a gente vai fazendo a vida inteira. Inclusive, eu posso ter trocas de carreira. Ficar 10, 15 anos numa área, de repente fica aquilo aí não me serve mais e uma outra coisa eu me descobri. A gente nem usa mais o termo vocacional, que é vocação, vocare, de chamado, como se eu nascesse para alguma coisa, para termo profissional, porque a gente troca. Eu sou psicólogo, dou aula. Quando eu fiz psicologia, não pensava em dar aula. Hoje estou no Ministério da Cultura, também não pensava que eu ia acabar trabalhando com o poder público. A gente vai fazendo várias mudanças de carreira ao longo da vida, porque surgem oportunidades, você descobre habilidades. Você se transforma, porque a gente nasce de um jeito e a gente vai se modificando ao longo da vida. O Eliseu falou várias coisas aqui, Benita, que a gente já pode se aprofundar. Uhum. Por exemplo, aos 17 anos, o cara tem que escolher uma coisa que ele tem que ser para o resto da vida, porque senão ele é um fracassado, ele não sabe o que escolhe. A gente ainda está muito atrasado nisso. Eu acho engraçado que Eliseu falando, eu estava refletindo sobre a minha própria história. Eu fiz teatro a minha vida inteira, né? Sou atriz. E o meu curso do 2º grau foi o curso técnico de laboratório de análises clínicas, porque eu imaginei que eu ia ser médica. Só que aí, quando eu fiz o teste vocacional, né, o maldito teste vocacional, chegou o que deu? Artes. Cheguei em casa, falei, vou fazer a faculdade de teatro da Unirio. Meu pai falou, não vai, não. Ai. Não vai, não. Passei por isso. Isso, vai fazer alguma coisa que dê dinheiro, porque atriz você já é ótima. Não precisa mais investir nisso daí, vai seguindo, porque ele achou... Inversão, né? Não é que inversão, é. E aí eu tentei a faculdade de física, que era o momento da física nuclear no Brasil, década de 80, não passei. E aí passei para engenharia, sou engenheira eletrônica, né? Eu sou formada em engenharia eletrônica. Você é um leque, né, Benita? Exatamente. E não parei, e nunca parei de fazer a arte. E aí, como engenheira eletrônica, quando entrei nessa área de contador de histórias, ia escrever textos e as pessoas falavam assim, não pode assinar um texto como engenheiro eletrônico, o pessoal da letras, da pedagogia, não vai acreditar nisso. Aí fui fazer especialização em literatura infantil, juvenil, leitura, teoria e prática. Olha que loucura, eu sou a própria história. Então, Eliseu, quer dizer, isso é comum nas pessoas? Muito. Se a gente pegar, olha, vamos esquecer o drama da escola pública, que 50% dos jovens não termina a escola básica. Vamos pegar o povo que passa no Enem. Desses, a média hoje numa universidade é de 40% de evasão. Então, mais ou menos metade dos jovens que se mata, vai lá e passa no Enem, vai trocar de curso, metade disso porque não escolheu direito. Dos que se formam, o último dado que eu tenho é que 56% nunca vão trabalhar na área que terminou a faculdade. Inclusive medicina, 25% dos formados em medicina nunca vão trabalhar como médico. Imagina. Se a gente somar isso, dá mais ou menos que 80% dos jovens que passam no Enem não trabalham com aquilo. E a escola ainda acha que a função principal dela é aprovar no Enem. Os pais hoje acham que qual é a melhor escola? Vamos ver lá qual que é a prova melhor no Enem, qual que tem a melhor índice. Isso é o maior
engodo que existe na educação. A escola que prepara um ser humano criativo, líder, e não sou eu que falo isso não, isso foi uma pesquisa de mestrado feita pela Associação Brasileira de Recursos Humanos, minha colega Leila Nascimento, e perguntou para as empresas o que é mais importante para o RH contratar alguém. E elas falavam 90% criatividade, liderança, relacionamento humano. Domínio de outro idioma, se eu não me lembro, deu 40% e o domínio da tecnologia 30%. Eu dou muita palestra na escola e eu pergunto para os meninos, quem aqui está fazendo o curso de liderança? Ou de criatividade? Um silêncio. E de inglês? Todo mundo fala, bom, vocês estão se preparando para a década de 80. Porque os nossos jovens ainda se preparam para a década de 80, onde você tem um bom diploma, falar um outro idioma e um cursinho de informática era a garantia de que você ia ter um futuro. Perfeito. Hoje não. A gente saiu de uma época de profissões que davam dinheiro para profissionais criativos e inovadores que na sua área desenvolvem e ganham dinheiro. Graças a Deus. Exatamente. Bom, graças a Deus. Uma coisa muito importante que você falou foi o seguinte: a gente aqui não tem essa cultura de deixar os adolescentes trabalharem. Eu sempre bato nessa tecla porque eu comecei a trabalhar adolescente. E foi muito importante para a minha vida como um todo, para profissional que eu ia me tornar depois. Essa coisa da sagacidade, de ser proativo, de saber resolver problemas, de se encontrar também melhor profissionalmente. Isso aí bem entre aspas, porque a gente estava conversando antes de começar a gravar o programa, que eu, como a Benita, também tive várias escolhas, aí gosto de um monte de coisas. Mas a gente tem esse preconceito, porque, por exemplo, você falou dos Estados Unidos. Lá, ser babá não tem problema nenhum. O cara trabalhar numa lanchonete não tem problema nenhum. Aqui, assim, não, meu filho vai sair de casa, da comidinha que eu dou pra ele, do não sei o quezinho, pra trabalhar numa lanchonete, ganhar essa miséria, pra trabalhar como babá. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. É um desvalor do trabalho. O trabalho é visto como um castigo, como uma punição, como algo ruim. Quando o Freud, no Mal-Estar da Civilização, ele coloca numa nota de rodapé, escondidinho ali, ele fala assim, se as pessoas gastassem na escolha do objeto de trabalho o mesmo tempo que gastam na escolha do objeto amoroso, quer dizer, qualidade, teria ali uma fonte inesgotável de satisfação. O trabalho é uma fonte inesgotável de satisfação se você faz aquilo que você gosta. E você fazendo aquilo que você gosta tem muito mais chance de ter sucesso. A gente faz o inverso. Ah, não, meu filho não precisa trabalhar, ele tem que estudar. É claro que estudar é importante, não estou desvalorizando o estudo. Mas assim, primeiro que eu acho que a gente tem muito conteúdo, esses meninos ficam na escola o dia inteiro, eles não têm tempo para ócio, para ser criativos, para inovar, para pensar. A entrada da universidade não valoriza isso, como o modelo americano. Não que eu seja o grande fã dos Estados Unidos, mas eu acho que nesse ponto eles estão muito corretos. Tem o SAT, que avalia, mas se o cara era do Grêmio, se ele tinha uma banda... A gente vê muito esse filme, né? Jogador de futebol. Ganha um bolsa. Isso. E isso é muito bacana, porque ele entra na universidade, ele não tem que escolher a profissão. Na universidade ele vai experimentando, porque eles valorizam muito essa teoria das múltiplas inteligências. E lá eles têm um tutor, um counseling que ajuda ele a escolher. Aqui não, pra vocês terem uma ideia, nós temos 370 profissões universitárias diferentes. Só engenharia são 37. E o cara com 16 anos de idade tem que saber a diferença de engenharia química para engenharia eletrônica, para engenharia hidráulica na hora de se inscrever. Para mim o pior é eletrônica para elétrica. É verdade. Isso. Não, o pior é profissões que você não sabe que existe. Biomedicina, imunologia, engenharia cartográfica, naturologia aplicada. Então eu brinco com os meninos quando eu vou falar palestra, eu falo assim, é que nem uma festa, né? Você vai na festa, chega uma menina bonitinha, você vai lá, fica com ela, depois chega uma maravilhosa, que é tudo que você queria, é a melhor amiga da outra, dançou. Você não vai poder. E é isso, a gente manda eles escolherem antes de apresentar esse rol. Perfeito. O que acontece? 56% das inscrições são os mesmos 6 cursos. Será que todo mundo é igual e gosta da mesma coisa? Só que será que simplesmente eles não conhecem? Não conhecem. Porque a escola não entende que é dever dela apresentar as profissões. Sim. Olha aqui, o arsenal fantástico. Isso que a gente está falando só de curso superior, porque não é a única maneira de mercado de trabalho. O cara pode ser artista, o cara pode ser artesão, pode ser um escritor fantástico. Hoje em dia tem esses caras do YouTube que eu acho... Eu não tenho muita paciência de assistir, eu adoro. mas eu acho sensacional
capacidade de comunicação que eles descobrem, desenvolvem e criam um fã-clube e que se comunicam como a gente às vezes não consegue se comunicar. Com certeza. Eu não vou falar quem é, mas já fiz orientação, por exemplo, de um garoto que fazia um quadro bem famoso numa emissora, e a família falou, não, ele vai ter que fazer faculdade. Eu falei, mas ele já ganhou super bem, inclusive ganhava mais do que o pai. Ele já está com uma carreira. Não, mas arte não é carreira. A gente ainda escuta isso. Você vê que muitos anos depois da minha situação, quer dizer, imagina que até hoje isso ainda acontece. Quando o jovem escolhe profissão, o pai revive a sua escolha. Uhum. Ele revive todos os dilemas e, inclusive, as suas frustrações. Então, se eu tivesse escolhido outra coisa, igual meu vizinho, talvez hoje eu seria procurador. Ou se eu tivesse tido a oportunidade de ser então, eles dizem muito profissional para mim, eu vou ser juiz. Eu falo, então é fácil ser juiz? Bem, não sei. Aí eu falo assim, olha, eu tenho um amigo meu que é juiz, passou depois de 8 anos estudando, e ele é juiz numa cidade a 3 horas de Belém. Tem 30 mil habitantes. Ele não gosta de morar lá. E agora? Como é que ele depois, já com 38 anos de idade, troca de carreira? Será que ele pensou lá atrás que era assim, que ia ser o sonho dele de ser juiz? Então, é medicina. A pessoa pensa no médico e pensa, sei lá, no House, descobrindo um monte de coisa. E não é, a coisa do plantão, de atender o cara que chegou sangrando, ou então, eu já vi o cara com berne, com a perna apodrecida, e você não tem tempo de dar banho e deixar ele cheiroso, tá? Você tem que salvar aquela vida. E tem pessoas que ali descobre, depois de 6 anos de... Não é o que eu quero. Uma coisa que a minha mãe me falou muito certa na época foi o seguinte, minha filha, imagina uma profissão, agora imagina como é o dia a dia dessa profissão, se você vai gostar do dia a dia. Eu achei isso bem interessante, bem interessante. Eu criei um jogo, um dia eu volto aqui para te mostrar ele, que é o Proficiogame, que é um jogo de tabuleiro, onde os meninos vão jogando e tem assim, você é um administrador, a sua empresa vai à falência, o que você faz? Demite 100 pessoas ou decreta falência? Aí eles brincam comigo, mas eles não têm alternativa boa. Às vezes na vida não tem alternativa boa. Como agora, no Brasil, a gente está vendo uma crise tremenda. Qual é a alternativa? Fazer reforma, não fazer reforma? Isso dá uma discussão tremenda. Como é que a gente vai fazer? Às vezes a alternativa é a menos pior, e a menos pior dói. Claro. Vou pedir para vocês segurarem um pouquinho, mas já adianto para vocês aí em casa que o segundo bloco a gente vai falar de uma diferença que é fundamental entre o orientador vocacional e o profissional. Segura aí que a gente volta já já, não desgruda.